Bolsonaro quer os militares apurando as eleições, né? Eu ouvi falar numa coisa dessa. Me lembrei do samba famoso de Toquinho e Vinícius. Abusou da regra 3, onde o menos vale mais. Este é o assunto principal desta quinta-feira, 28 de abril de 2022, na qual eu vou também tratar do artigo do Merval Pereira e do meu, a respeito desse caso Silveira, e do artigo da Cora Roney no Globo a respeito da mudança do dono do Twitter. Antes disso, eu quero cumprimentar e agradecer você que continua me acompanhando, que continua me dando atenção e ir comentando se gosta, se não gosta, dando as razões, né? Desde que dê as razões. Bom, o Bolsonaro quer militares apurando eleição. Não é uma novidade. O Bolsonaro quer os militares na política porque ele está perdendo substância política. Ele está perdendo, inclusive, chances, oportunidades enormes que têm sido dadas por alguns inimigos que não perceberam ainda que estão contribuindo para ele, principalmente lá no Supremo. Agora, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, não suportou essa interferência do Bolsonaro e disse que não tem o menor cabimento levantar dúvidas sobre as urnas eletrônicas no Brasil. O apoio do Bolsonaro ao Daniel Silveira numa solenidade no Palácio, o seu rapapé, o Daniel Silveira, que até agora ele tinha deixado abandonado até dar a graça, e agora que deu a graça, está o transformando naquilo que o Supremo o presenteou para a eleição, ter um herói da liberdade entre os seus apoiadores. A respeito disso, o artigo do Merval Pereira no Globo hoje trata exatamente do bom pretexto que o Bolsonaro teve para confrontar o Tribunal Constitucional às vésperas da eleição, que ele quer apontar como fraudulentas. Neste mesmo dia, eu estou publicando no meu site Estação José Neumann e Pinto um artigo chamado Os 12 Apóstolos do Brucutu, em que eu digo que por obra e trapaça dos 11 ministros do Supremo e de Bolsonaro, Daniel Silveira, virou assunto importante quando ele não passa de um Zé Ninguém. É exatamente por isso que eu me lembro do famoso samba, do popular samba de Vinícius e Toquinho, que foi muito sucesso na voz de Toquinho, e até do próprio Vinícius participando da gravação, que diz que abusou da regra 3, onde o menos vale mais. Inclusive no meu artigo, eu chamo a atenção para um fato que ninguém percebeu. O Daniel Silveira chamou a atenção, pelo menos a minha, quando ele foi para Copacabana enfrentar uma manifestação de antifascistas e dar ordens aos policiais militares que estavam lá, teoricamente, para garantir a segurança da manifestação, para que eles jogassem bombas de gás lacrimogêneo. Depois foi para a segurança de casa fazer ameaças de morte. Ele disse o seguinte, que poderia ser que essas tropas fossem obrigadas a usar algum tiro no meio da caixa do peito dos manifestantes, que era uma solução que ele considerava simpática. Agora, eu queria chamar a atenção exatamente para o fato de que nenhum ministro do Supremo defendeu aqueles manifestantes. Nenhum ministro do Supremo se sentiu ofendido pela ofensa que ele fez à democracia e ao povo. Ah, mas quando mexeu com o Xandão de Moraes, aí a coisa de figura, é um perigoso delinquente, né? É um brucutu a serviço do Bolsonaro que o Supremo colocou ao marcar um julgamento que não tinha o menor sentido de ser agora e que foi antecipado da mesma forma que foi postergado o Carnaval, uma coisa fora de época, inclusive no caso político também, interrompendo a intermediação que a Quaresma e as cinzas, né, fazem depois do Carnaval. O Carnaval dessa vez foi depois da Páscoa, perdendo completamente o seu sentido original, né? Bom, por falar em Carnaval e sentido original,
a Universidade Federal do Rio de Janeiro contrariou as ordens do Eduardo Paes e exige o uso de máscaras, né? O prefeito do Rio liberou. Agora, o Fauci, que é o grande epidemiologista americano, né, desde Trump, mas também durante Biden, ou seja, republicanos e democratas, avisou que não há nenhuma perspectiva de que a pandemia da Covid-19 esteja chegando ao fim. Tem também notícia lá da guerra, né? A Rússia, através do Lavrov, né, que é o seu chanceler, disse que a doação de armas dos países da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, à Ucrânia, é um teste à paciência nuclear da Rússia, né? Aí a própria OTAN disse que está preparada para apoiar Kiev por muitos anos, no momento em que o mundo inteiro noticia que uma menina de 14 anos foi estuprada por um grupo de soldados russos e engravidou. Eu queria também citar um artigo que eu acho da maior importância, porque ele esclarece melhor um comentário que eu fiz aqui sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk, o homem mais rico do mundo. É da minha amiga Cora Honey, filho do gênio da literatura brasileira Paulo Honey, que escreveu um artigo no Globo dizendo que pior do que está não fica, né? Uma lembrança aí do famoso palhaço Tiririca, né, na sua campanha eleitoral. Segundo a Cora, no resumo do seu artigo publicado no Globo, com as previsões mais sombrias, a rede perderá pluralidade e prestígio e se tornará irrelevante. Acho menos assustador do que está hoje, povoada de justiceiros. Foi mais ou menos o que eu quis dizer, mas eu não tenho a mesma competência da Corinha nessa área aqui de internet, né? Falando em internet, eu quero comemorar muito efusivamente que vários grupos do mundo inteiro que pertencem a uma rede universitária reproduziram uma resenha muito positiva do meu amigo Dionísio da Silva a respeito do meu romance, numa hora bem oportuna, que o meu romance ganhou o prêmio Senador José Hermílio de Moraes, de 2005, como o melhor livro de 2004, num prêmio que eu considero acima de qualquer outro prêmio, porque é um prêmio ao qual não se concorre. A academia se reúne e elege o melhor livro do ano sem que ninguém tenha concorrido. E o Dionísio fez essa resenha, me lembrando também da grande recepção que o maior crítico literário do Brasil, desde a morte de João Ribeiro, o Wilson Martins, também saudou com muita efusão o lançamento em novembro de 2014, antes, portanto, do prêmio da Academia, em que ele disse que O Silêncio do Delator, o meu romance, ganhou o prêmio da Academia, inova no romance contemporâneo. Antes de encerrar, eu queria convidá-lo a assistir o Dois Dedos de Prosa, que está no ar, que é com o cientista político Rubens Figueiredo, professor da USP, doutorado na USP, e assessor, consultor, tem uma empresa de consultoria de eleições, principalmente na área de pesquisa. Ele disse no meu Dois Dedos de Prosa que ficou chato ser cientista político no Brasil, pois a flafurização do debate desestimula projetos de governo e incentiva hordas de fanáticos. Convido você a ver o Rubens Figueiredo e também a brilhante aula que o desembargador Walter Maierovitch deu no sábado no Neumann Entrevista a respeito desse episódio que eu tratei na abertura desse vídeo, citando o artigo do Merval e o meu. Bom, fico por aqui, direto ao assunto.